Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos para a nossa quarta aula do curso de Gestão e Processo Administrativo. Eu sou o professor Matheus e nessa aula vamos tratar da abordagem sistêmica da administração e entender um pouquinho da organização como um sistema. Lembrando que não é um curso de teoria geral da administração, portanto, não vamos nos aprofundar muito na teoria, né? Vou trazer só alguns aspectos marcantes, essenciais da teoria, para que vocês conheçam um pouquinho as suas contribuições e possamos avançar nos nossos estudos. Então, muito bem. Essa abordagem surge por volta da década de 60, né, 1960, com os estudos do biólogo alemão Ludwig von Bertalanffy. Né? Então, esse biólogo ele trouxe contribuições bastante interessantes, emprestando, né, conhecimentos da biologia para a prática, né, e a teoria administrativa. Então, ele enxergou, né, similaridades entre os seus estudos de biologia de sistemas, né, de organismos vivos, sistemas abertos, e trouxe isso para a administração de uma forma que nós possamos entender a organização da mesma forma, como um organismo vivo num sistema aberto. Né? Então, um organismo vivo, por quê? Né? Porque a organização ela tem um ciclo de vida também. Né? Ela nasce, ela se desenvolve, ela amadurece e muitas vezes ela morre, embora nós normalmente não desejamos isso, né? Nem na nossa vida e nem para as empresas que estamos à frente ou nas quais trabalhamos, enfim. Nenhuma empresa nasce com a intenção de morrer, né? Essa é a verdade. Então, esse entendimento, né, faz com que nós possamos enxergar as organizações como um sistema. Mas o que é um sistema? Né? Então, vamos entender aqui o conceito de sistema e, a partir desse conceito, vai ficar até mais claro para a gente fazer essa relação, né, de um sistema com uma organização. Então, olha aí, o que está dizendo aí? Ó? É um sistema, é um conjunto de elementos dinamicamente relacionados. Então, eu tenho vários elementos que estão relacionando-se de forma dinâmica dentro desse sistema, formando uma atividade para atingir um objetivo. Então, esses elementos, eles realizam ações, atividade ou atividades para atingir um objetivo que é comum a todos eles. Eles estão seguindo por um mesmo caminho, né? Eles têm o mesmo objetivo. E aí eles agem, né, ou eles operam, eles realizam ações sobre dados, energia, matéria. Para quê? Para fornecer informação, energia, matéria. Então, uma organização que gera informações, por exemplo, presta serviços de informações, o que ela está fazendo? Ela está realizando uma série de atividades sobre os dados, transformando, processando esses dados, de forma que tenha uma saída em forma de informações, né, prestando serviço de informação para alguém, para um cliente, enfim. Eu posso operar sobre energia, né, gerando matéria, posso operar sobre energia, gerando energia. Então, as organizações, o que elas fazem? Por meio dos processos, das atividades internas, elas pegam as entradas e transformam em saídas úteis, né? Normalmente, nesse processo, eu agrego valor sobre as entradas para que eu tenha saídas que me gerem mais valor, né? E a geração desse valor normalmente se converte em lucro para a organização. Então, entendemos um pouquinho mais aí o que é um sistema. Agora vamos entender algumas das contribuições dessa teoria para a administração, para as empresas, né, para as organizações de forma geral. Então, a primeira questão aqui é o próprio entendimento, né, da organização como um sistema. Então, nós temos aqui na tela, vocês podem observar, entradas. Então, toda organização e todo sistema recebe entradas. As entradas da organização são os materiais sobre os quais ela trabalha, né, matéria-prima, insumo, energia, informação, capital, recursos humanos, né, a força de trabalho. Então, eu tenho várias entradas na organização. Essa organização ou esse sistema vão realizar diversos processamentos sobre essas entradas, seguindo certas regras, né, com controles. A organização também tem controle e o sistema também tem controle. Cada elemento sabe o seu papel, sabe a hora de agir, sabe qual o seu objetivo,
o que se espera dele. E isso vai gerar saídas, né? O que essa organização entrega? Devolve para o ambiente externo. Produtos, serviços, informações, resíduos, tudo que sai do processo da empresa, tudo que sai do processo desse sistema, volta para o ambiente. Então, aqui na entrada, ó, veio de onde essas entradas? Vieram de onde? Vieram do ambiente externo, onde essa organização está inserida. Nas saídas, eles voltam para o ambiente externo. Algumas dessas saídas geram o quê? Retroalimentação, ou também conhecido como feedback, que voltam e se tornam novas entradas, né? Imagina que a empresa realiza vendas mensais e a partir dessas vendas eu tenho lá um controle de estoque, tenho um relatório de fluxo de caixa, tenho um controle de receitas, de despesas, e tudo isso vai me gerar informações que vão ser novas entradas para eu realizar novos processos, novas decisões, enfim, gerando novas saídas. Tudo isso voltado aos objetivos organizacionais ou objetivos do sistema. O nosso organismo é composto de vários sistemas. Sistema imunológico, sistema nervoso, sistema digestivo, sistema respiratório, sistema circulatório. Cada um desses sistemas tem elementos que se relacionam dinamicamente, estão voltados para atingir um objetivo, né? Recebem entradas e saídas, geram saídas. Olha aí, o nosso corpo é um exemplo de um sistema que dá para fazer uma analogia muito próxima com as próprias organizações, tá bem? Então, a primeira contribuição é essa, né? A gente entender que a organização está inserida num ambiente, esse ambiente é um sistema maior, né? E aí eu tenho as organizações dentro desse ambiente, realizando trocas com esse ambiente. Então, eu recebo entrada, eu forneço saídas, e quando eu faço essas trocas, o que eu estou fazendo? Estou alterando a própria organização na medida em que eu altero também o ambiente onde ela está inserida. Muito bem. Seguindo aqui, ainda com essas contribuições, olha aí nessa imagem. Eu tenho aqui no centro uma loja. Vamos considerar que essa aqui é a nossa empresa de referência. Nesse quadrinho amarelo aqui, nesse círculo amarelo, né, meio oval aí, eu tenho o ambiente mais próximo dessa organização. E aí eu tenho um ambiente aqui, ó, nesse grande ovo aqui, eu tenho um ambiente maior ainda, né, onde essa organização está inserido. E aí ela realiza trocas, ó, com outras indústrias, com uma indústria, com a legislação, com a mudança nas leis, isso vai interferir na organização. As ações das organizações podem gerar novas leis, podem gerar incentivos para as novas leis. Os próprios clientes vão interagir com essa empresa, né? E essa interação vai transformar a empresa e a empresa também vai alterar o cliente. Tecnologias vão agir sobre ela e ela vai gerar tecnologias, dinheiro, né? Economia, ela vai girar essa economia, vai receber capital e também vai colocar capital no mercado na medida em que ela paga seus funcionários. Ela gera valor também, né? Ela gira a economia. Eu tenho a concorrência, ó, outras lojas vão interferir, vão afetar, né, o ambiente interno dessa organização na medida em que ela afeta também o ambiente externo, né? Outras indústrias, enfim. Eu tenho uma série de elementos fazendo trocas, influenciando, alguns mais, outros menos, os resultados dessa organização. Então, até o momento, as teorias que nós estávamos observando, estudando, elas não tratavam dessa dinâmica. Normalmente, elas tratavam de dentro da empresa, esqueciam de olhar para fora. Mas eu tenho um ambiente lá fora que tem um impacto muito grande sobre os resultados. Afinal, a razão de ser da empresa está fora da empresa, não está dentro dela, né? Para que ela cria serviços ou produtos, enfim, para atender uma demanda que está fora da empresa, não dentro dela. Então, tem que estar sempre olhando para esses movimentos e para essas influências externas. Uma questão aqui para a gente pensar, né? Olha aí, eu já passei para vocês o conceito de sistema. Então, pensando nesse conceito, cite um sistema que existe na empresa onde você trabalha.
né? Vocês trabalham em empresas diferentes, né? Então, cada um pensa aí, né? Você que está acompanhando a aula, pensa na sua empresa. Lembra que eu falei que o nosso organismo tem o sistema nervoso, sistema circulatório, sistema digestivo. Dentro da empresa, também eu tenho vários sistemas acontecendo. Mas não é o sistema de informática, não, tá? Sistema de computação, ou aplicativo, ou software, que também é chamado de sistema e é um sistema também. Mas não é só isso. Eu tenho vários sistemas acontecendo dentro da empresa, né? Eu quero que vocês não tenham essa visão simplesmente do sistema do ponto de vista da tecnologia, né? De um sistema de informação, que também é um sistema, mas eu quero outros sistemas que vocês observem aí dentro da sua prática de trabalho, tá bem? Aí comenta aí para nós, compartilha, para a gente enriquecer e conhecer um pouquinho da empresa onde você trabalha também. Muito bem. Seguindo com as contribuições, a teoria, né, ou abordagem sistêmica, ela trouxe uma maior facilidade no estabelecimento de objetivos das organizações. Porque na medida em que eu começo a perceber que as organizações realizam funções voltadas para o ambiente externo, precisam de regulações internas, recebem entradas, né, fazem processamento, e eu consigo identificar elementos dentro desse sistema. E esses elementos, trabalhando de forma harmônica, coordenada, alcançam objetivos, esse entendimento da organização, né, em que eu consigo analisar cada uma das suas partes, mas sem perder a visão do todo, auxilia na hora de estabelecer os objetivos, de pensar os objetivos. E como cada elemento dentro desse sistema pode colaborar para atingir esses objetivos. Outra questão, né, a análise estruturada da organização, de cada uma de suas partes e do ambiente organizacional. Então, a partir da abordagem sistêmica, surgem possibilidades de planejamento estratégico, por exemplo, onde eu vou fazer análises internas dos elementos da empresa e análises externas daquilo que tem lá fora, daquilo que está acontecendo lá fora. Então, a partir daí, sem perder de novo a visão do todo, eu consigo estruturar cada parte da empresa em função das ações que eles precisam realizar dentro do todo, né? Para que o ambiente organizacional seja o melhor possível para atender as demandas do ambiente externo. Muito bem. Aqui nós temos uma imagem em que nós temos vários elementos de uma empresa, vários setores ou vários elementos, né? Logística, compras, marketing, produção, setor financeiro, recursos humanos. Todos eles, assim, não formam um sistema. Eles estão soltos, né? Compras não existe no vácuo. Logística, por ela mesma, não existe também. Ela existe em função de fazer parte de um todo, de fazer parte de uma organização. Então, quando nós temos aí esses vários elementos se interligando, se relacionando de forma dinâmica, aí eu passo a ter uma organização funcionando como um sistema. E quando esse todo começa a trabalhar de forma harmônica, né, surge a sinergia. A sinergia é uma ligação tão forte, um entrosamento tão forte, que eu consigo alcançar resultados ainda maiores. Então, olha a frase aí de cima, né? O todo é maior que a simples soma de suas partes. Isso é uma verdade que funciona muito bem nas organizações. Então, se eu tenho vários setores trabalhando cada um em função da sua atividade, né, de forma egoísta, individualista, pensando somente no seu setor e na sua função, não esquecendo que você está dentro de uma organização em função de outros setores, outros elementos, você consegue chegar até um certo nível de resultado. E aí, nesse gráfico, né, que eu trago para vocês, olha a borda aqui, né, essa bordinha aqui desse círculo. Isso aqui é o resultado que eu consigo, por exemplo, quando eu tenho os elementos trabalhando de forma não tão ordenada. A hora que eu tenho esse todo em ação, o meu resultado, ele ganha novas barreiras, né? Eu consigo ampliar os meus resultados. É aquele negócio, né, daquele time de futebol em que só tem estrela, só que eles trabalham de forma individual, para aparecer, né? Ninguém trabalha em função do time. O resultado vai ser menor, vai ser esse resultado laranja aqui, ó. Muitas vezes não vão conseguir conquistar nenhum título, né? Mas quando eu tenho um time com
né, poucas estrelas, uma ou duas, mas que trabalham em função do todo, um time com sinergia, trabalhando de forma harmônica, como uma equipe de fato, aí eu consigo resultados muito maiores do que um bando de estrelas correndo de forma desordenada. Então, isso é possível a partir dessa percepção de que o todo ele é maior do que a soma das partes. Eu consigo chegar a resultados muito maiores quando eu tenho essa sinergia, né? Quando eu tenho esse entrosamento, essa harmonia. E a gestão, a administração tem um papel fundamental em desenvolver e fazer a manutenção dessa harmonia, dessa coordenação, dessa sinergia. Então, aí, mais uma contribuição da abordagem sistêmica. Então, finalizamos aqui, vimos aí as diversas contribuições da teoria. Como eu falei, a ideia não é pensar do ponto de vista da teoria geral da administração, senão teriam muitos mais detalhes para passar para vocês, mas de forma geral, acho que deu para ficar claro aí as contribuições e a nova forma de enxergar as empresas que vocês devem desenvolver a partir de agora, né, como um sistema, com esses conjuntos de elementos trabalhando de forma harmônica, tá bom? Então, muito obrigado pela atenção, bons estudos e sucesso!